Olá, queridos, a paz de Cristo, uma alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no meu canal do YouTube, Crescendo pela Palavra. E minha oração é que esta aula seja mais uma vez para a tua vida fonte de edificação, de crescimento e de aperfeiçoamento, para que você possa exercer o seu ministério com alegria, com eficácia, de modo frutífero, frondoso, e que ao final de tudo o nome do Senhor seja glorificado e a tua vida profundamente abençoada. Aqui agora, com uma novidade aí no seu rodapé, uma palavra de estímulo para você. Inscreva-se e invista no meu canal aqui do YouTube, Crescendo pela Palavra. Está posto o endereço @JilsonPaulo Oficial, e também é claro aqui a minha agenda, caso você queira convidar-me para uma palestra, um seminário, uma pregação, enfim, uma ministração em qualquer área que você esteja necessitando. Aí está o meu telefone, bem como também a chave Pix para você contribuir e colaborar com o nosso ministério, caso você sinta no coração tal desejo, viu? Eu quero aqui dizer para você que a sua semente será plantada em terra boa, em terra fértil, e o recurso desse canal aqui é divino, servirá para duas coisas. Primeiro, para abençoar a minha vida, é claro, e segundo lugar, para investir no aprimoramento desse canal, comprando aqui equipamentos para aperfeiçoar e melhorar o serviço para você. Dito isso, eu vou aqui começar com você a tratar da lição de número 12 do trimestre vigente, que está versando sobre Fundamentos da Liderança Cristã, uma revista publicada pela editora Central Gospel. E aqui vou tratar com você da lição 12, que traz à baila, traz à tona esse homem de Deus chamado Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, esse homem poderoso que está inclusive aí na sua tela a capa da revista, da lição dessa aula, né? A lição 12, Paulo, um líder eficaz. Aqui veremos de modo rápido, eu sempre digo isso, né, mas acaba sendo um vídeo um pouco quanto extenso, a despeito inclusive de hoje, um livro, uma aula extremamente rica, profunda e com várias facetas na vida de Paulo. Eu aqui entendo que não serei breve, porque não tem como ser breve. Até pensei em dividir essa aula em duas partes, mas aqui eu vou avançar e à medida da nossa explanação, caso seja necessário, eu a dividirei em duas partes, tá? Porque falar de Paulo, de fato, é falar de um dos maiores homens do Novo Testamento. E é sobre ele que aqui versaremos e analisaremos um pouco sobre a sua vida. Vamos então em frente em nome de Jesus. Veja bem, aí está na sua tela o texto bíblico básico em Atos 27, um texto importante que fala sobre o apóstolo Paulo, versículo 1 ao 22, um texto muito rico em que Paulo está viajando para Roma de modo preso, né, e lá passou inclusive 2 anos numa prisão domiciliar. E essa prisão fruto de acusações infundadas, mas que Paulo soube com maestria utilizar as adversidades para que ao final de tudo a palavra fosse pregada. Ele sempre pediu, né, Deus, para que ele, mesmo preso, que a palavra não estivesse presa, mas que ela realizasse o fim para o qual fora designada, né? O apóstolo Paulo sempre preocupado em aproveitar as oportunidades para pregar a palavra de Deus e exercer com excelência o seu ministério. O texto áureo, que é o texto de ouro de cada lição, cada revista, né, cada aula, é esse aí, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Ele tinha a clareza, a convicção, a consciência do seu ministério, da sua chamada. Ele aqui afirma de modo peremptório, de modo forte, de modo firme, que ele foi constituído, levantado por Deus para ser pregador, apóstolo e doutor dos gentios. E é sobre isso que veremos a partir de agora. Os objetivos da lição aqui são 3, como sempre, normalmente as revistas trazem. Eu quero aqui já te informar que em breve
estaria aqui também publicando as lições da revista publicada pela editora CPAD. Eu vou fazer esse trabalho, não sei se a partir do próximo trimestre, mas em breve eu farei, na verdade, 2 postagens, uma sobre a revista da editora Central Gospel e outra da revista da CPAD, para atender também as demais igrejas que utilizam outras publicações, viu? Essa aqui, no caso de hoje, ela traz 3 objetivos primordiais. O primeiro, entender que Paulo era um líder e antes e depois do seu encontro com Cristo, de sorte que ele exerceu a sua liderança mesmo pós-conversão, claro, deu um novo direcionamento para ela. Segundo, entender que Paulo caracterizou-se por sua liderança visionária e versátil. Ele, de fato, um homem de total entrega, determinado, visionário, decidido, convicto, e a sua convicção, de fato, é uma das marcas primorosas no exercício de uma boa liderança. E, por fim, entender que Paulo alcançou seus objetivos na vida, pregou o evangelho aos confins da terra. Aqui vale ressaltar que a expressão confins da terra é uma referência ao Atos, capítulo 1, versículo 8, em que Lucas faz, na verdade, nesse versículo, um esquema, um esboço do próprio livro. Lá diz assim, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o livro de Atos, de fato, ele está estruturado nesses 4 pontos. Primeiro em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Tanto que ele começa o livro em Jerusalém, eles estavam no cenáculo aguardando a promessa, porque o próprio Jesus mesmo disse, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestidos de poder. Eles ficaram ali aguardando o derramamento do Espírito Santo, o que aconteceu 10 dias depois da ascensão de Jesus. O texto bíblico diz que ele passou aqui entre nós, ressurreto, 40 dias, 40 dias, e no dia de Pentecostes, portanto 10 dias depois, houve ali a descida do Espírito Santo, começando em Jerusalém. Você vê depois no capítulo 8, uma perseguição muito forte acontece contra a igreja, e essa perseguição até encabeçada também pelo apóstolo Paulo, na época Saulo, jovem Saulo, e por conta disso houve uma dispersão dos cristãos primitivos, e que eles começaram então para Samaria, Judeia, Samaria, e chegaram até, na verdade, a Antioquia, ou seja, indo em frente, expandindo, e por conta da expansão, levando também consigo o evangelho, até que o texto termina com Paulo sendo levado preso para Roma, portanto Roma, o símbolo dos confins da terra, para mostrar que de fato ele começou o evangelho em Jerusalém, mas conseguiu romper a despeito da vontade da própria igreja. Mas a igreja não anda guiada ou impulsionada por homens. O que a impulsiona ainda é o Espírito Santo, esse dinamite, esse dunamis, poder do Espírito Santo que impulsiona a igreja a romper barreiras. Então, assim, nessa esteira de expansão, o que estava no seu coração de Paulo, de expandir a fé cristã, de fato acontece. Ele vai então para Roma pregar o evangelho como uma pessoa de fato extraordinária. Veja bem aqui, nessa palavra aqui introdutória, eu coloquei assim: Paulo é um personagem tão importante no Novo Testamento e na história da igreja que tem sido chamado de um segundo fundador do cristianismo. É claro que isto é um exagero, porém ele foi um dos maiores. Assim, por que dizer que Paulo pode ser considerado um segundo fundador do cristianismo? Porque é um exagero. Primeiro, para Paulo ser fundador do cristianismo, ele deveria morrer sem causa, sem culpa, como fora Jesus, morrer sem pecado algum, e ao morrer numa cruz de modo injustiçado, isso até seria fácil, porque muitos morriam na cruz, ressuscitar ao terceiro dia. Se Paulo tivesse capacidade de morrer na cruz sem pecado e ao terceiro dia ressuscitar, até poderia carregar consigo o peso de um fundador do cristianismo. Paulo jamais queria isso, tá? Na verdade, o apóstolo Paulo mesmo afirma categoricamente que ele tinha clareza que o fundamento da igreja não era ele.
ele era somente mais um que estava atuando, mais um plantou, um, né, semeou, mas quem deu o crescimento foi Deus. E ele sabia muito bem que o fundamento da igreja não era ele, sim a pessoa de Jesus. Ele afirmou com clareza que não tinha a sua vida por preciosa. Antes, que ele queria, na verdade, era gastá-la na presença de Deus. A vida que vivo na fé, viva na fé do Filho de Deus. A vida que vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Paulo sempre com clareza e consciência de que o que ele fizera, o que ele fez foi resultado da graça de Deus, né? E essa graça que inclusive ele até afirma que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos, porém não ele, mas a graça de Deus na vida dele. Ou seja, Paulo não queria jamais ter essa pompa, essa honra de ser um maioral. Porém, nós aqui hoje, analisando a sua vida, podemos reafirmar e ressaltar a sua importância, a sua grandeza, a sua entrega, a sua determinação na expansão do reino de forma tão impactante que ele pode de fato dizer, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Uma pessoa de uma vida ilibada, de uma vida de fato dedicada, entregue a Deus e a sua obra. Paulo trabalhou de modo incansável, né? Com fadiga de dia e de noite para não ser a ninguém pesado, e decidiu consagrar sua vida a Deus. Ele mesmo diz que ofereceu a sua vida como libação diante de Deus, né? E ao final dela ele afirmou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. De forma incontestável, Paulo é um dos maiores, né? É o príncipe dos apóstolos, uma pessoa de uma vida profunda em várias questões, tanto no âmbito apostólico como também no âmbito de escritor. Ele de fato está acima da média, mas não pode de forma alguma querer dizer que ele é o fundador, é o segundo fundador do cristianismo. É bem verdade que o seu impacto em relação à fé cristã é incontestável, sobretudo no que diz respeito à própria migração ou adequação, né, da fé cristã aos não-judeus. A capacidade que ele possuía de trazer, de levar a mensagem essencialista, a essência do evangelho, o querigma do evangelho aos demais povos, sem essa roupagem, né, judaizante, e que, portanto, soube traduzir com maestria, né, essa ponte do contexto palestínico judaico para o contexto gentílico e, portanto, deixando de modo essencial a fé cristã, sem essa preocupação de judaizar ou de colocar peso judaico nos outros, né? Tanto na evangelização, bem como na implementação de igrejas. E nos seus escritos, esse tripé de Paulo, tripé evangelização, implantação de igrejas e escritos, fizeram de Paulo de fato um expoente da fé cristã. E aqui veremos um pouco sobre a sua importância na evangelização, bem como também na implementação de igrejas, né, e a sua consolidação, e bem como também os seus escritos, que é o Corpus Paulitus, beleza? Vamos lá então aqui em frente. Uma breve biografia do apóstolo Paulo, ou Paulo o apóstolo. Eu vou aqui me ater aos próprios textos da palavra de Deus e a partir da sua leitura fazer uma breve exposição de cada parte acerca de Paulo. Veja, Saulo de Tarso. É importante você ter em mente essa ideia, Saulo de Tarso. Ele mesmo disse na sua defesa perante o povo, depois perante Agripa, e ainda o próprio texto lá em Atos 9, que nos remete-nos a esse Paulo, o nascimento fora a cidade de Tarso, na Cilícia. Veja, judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade, ou seja, Jerusalém, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho, aqui os cristãos, até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres. Veja aqui, né? O texto afirma com clareza que ele era judeu, da tribo de Benjamim, né? Portanto um israelita, e o nome dele na cultura judaica, Saul, ou Saulo, uma referência ao próprio rei Saul, que foi o maior da tribo de Benjamim,
inclusive o primeiro rei de Israel, e Saulo tem esse nome. Ele era judeu, portanto, israelita, da tribo de Benjamim, mas que nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia. Aí é um pouco mais ao norte da Síria, você tem a região da Cilícia, e a palavra Cilícia, na verdade, tem a ver com esse material que constitui, que elabora a própria tenda, né, cortina e tenda, material de couro. E ele, inclusive, acabou aprendendo o ofício de construtor de tendas, que aprendera com seus pais. Ele é de Tarso, e Tarso era uma região importante, né? Ou não, tanto que ele mesmo fala que é uma região célebre do contexto da atividade, porque ali, essa província romana, ela é importante até por conta da sua própria ligação com a Ásia, enfim, e o contexto até europeu, por conta da Ásia Menor, uma região importante. Aqui vale ressaltar também que a própria Síria, onde estava a cidade de Antioquia, também é uma região importante, desde o contexto do Império Grego, tanto que lá ficou, né, sobre a tutela, o domínio dos Seleucidas, né? Seleuco foi, inclusive, lá um general de Alexandre. Ao morrer, ele ficou com aquela parte da Síria, até ficava brigando com a parte do Egito, com os Ptolomeus, né? Ptolomeus e Seleucidas ficavam disputando sobre a hegemonia do corredor sírio-palestiniano. Aqui é uma parte de história. Te aconselho a você estudar sobre o período interbíblico. Você vai saber então um pouco sobre a dinastia dos Seleucidas na Síria e a dinastia dos Ptolomaicos, ou Ptolomeus, no Egito, como essa questão ficou aí em tensão e tornou, na verdade, a Palestina como se fosse entre a bigorna e o martelo, né? Mas aí é uma outra história. Aqui voltando, então a Síria, importante sobre no contexto antigo, também a Síria muito influenciada pelo pensamento grego. Eu vou aqui também tocar nesse ponto que é importante, né? Havia uma comunidade de judeus muito forte na Síria. É importante também ressaltar isso, mas Paulo um pouco mais acima, na cidade de Tarso, lá ele nasceu lá. Ele nasceu em Tarso, e a Bíblia diz que ele era, além de ser judeu da tribo de Benjamim, que ele era natural de Tarso, na Cilícia, e também era cidadão romano. Aqui é um dado importante, né, que recebeu inclusive dos seus pais, porque ele era cidadão romano por nascimento. Então seus pais já eram cidadãos romanos. Como os pais dele conseguiram a cidadania, não sabemos, mas normalmente era por conta ou de uma compra, né, elevada do valor, ou por um serviço primoroso prestado a Roma, que ganhava esse título, o privilégio de ser cidadão romano. De sorte que Paulo, ele gozava dessa cidadania. Daí, inclusive, o nome Paulo seria uma vertente para o mundo grego, né? Saul ou Saulo no ambiente judaico, e Paulo um sobrenome no contexto gentílico ou romano. Esse homem foi criado, veja, nasceu em Tarso, mas criado em Jerusalém e instruído, ensinado aos pés de Gamaliel. Aqui é um dado importante, tá? Porque Gamaliel era um grande professor, um grande rabino da época de Jesus e de Paulo. Esse Gamaliel, ele era da escola de Hilel, que era um rabino mais liberal, mais voltado, né, a tentar adequar ao pensamento, até o pensamento grego, diferente do rabino Shammai, que era muito mais radical, mais ortodoxo. Portanto, em tese, então Saulo até teria que ter uma postura mais flexível, mais liberal, mas nós percebemos que no estilo dele, no seu temperamento, na sua personalidade, Paulo nunca foi tão flexível. Pelo contrário, ele tem uma postura mais rígida, mais firme, mais consolidada. Ele mesmo afirma que ele ultrapassava os seus no exercício da sua vertente judaica, que era o farisaísmo. Ele era judeu, da tribo de Benjamim e da seita dos fariseus. Aqui a ideia de seita aqui, né, seria do segmento dos fariseus. Aqui é importante você, depois em casa, com mais calma, até que propõe fazer um vídeo, se você quiser, escreva aí depois nos comentários, um vídeo explicando sobre as características das seitas ou dos segmentos do judaísmo, né?
como se comportava um saduceu, um herodiano, um essênio, um zelota, um escriba, um fariseu, para entender um pouco sobre a formação e a influência que cada segmento ou cada vertente do judaísmo adotou, fruto da sua convivência na Babilônia durante o período chamado período interbíblico ou período intertestamentário, entre Malaquias e Mateus, né? Quase 400 anos de história. Nesse contexto, essas seitas judaicas foram se formando em função de questões históricas, que é interessante analisar, né? Porque você, por exemplo, entende que Paulo, mais à frente, ao se defender, até traz à tona, né, no Sinédrio, que eu estou aqui sendo acusado por conta da ressurreição. E aí houve lá uma contenda, um debate, uma discussão, porque os saduceus não acreditavam em ressurreição, mas os fariseus sim, né? Então aí, porque uns criam, outros não, porque essa malha judaica, ela não era homogênea, existiram vários segmentos dentro do judaísmo, inclusive os próprios cristãos, em princípio, foram vistos como se fossem mais uma seita do judaísmo, daí chamado de seita dos nazarenos. Era uma outra visão que com o tempo foi se consolidando o cristianismo distinto do judaísmo. Então veja aqui esse Paulo, então aqui Saulo, judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e que, portanto, gozava da cidadania romana, mas criado na cidade de Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Essa ideia de Gamaliel para mostrar a profundidade da sua formação, uma formação na lei do Senhor, nos costumes dos seus pais, de modo primoroso, de modo firme, de modo consistente. Paulo foi se consolidando como uma pessoa extremamente culta, informada, conhecedora afinco da cultura judaica, bem como também da cultura grega. E aqui eu vou tocar com você até que ponto a cultura grega ou a judaica nortearam, a sua cosmovisão, a sua forma de ler, esse cabedal conceitual de Paulo. Aqui alguns afirmam que o mundo grego dominou a sua cabeça. Eu discordo. Paulo agiu à luz do Antigo Testamento. Agora, essa interpretação do Antigo Testamento, iluminada, orientada pela chave hermenêutica que é a pessoa de Jesus, portanto, Paulo interpreta o Antigo, constatando que Jesus é de fato o Messias prometido. Ele até na sua defesa afirma isso, que eu estou aqui, na verdade, sendo condenado ou acusado por defender a esperança ou costume dos nossos pais, que era a ideia da crença na vinda de um Messias. Então, judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído, informado, adestrado, que é instruir didaticamente falando, conforme, segundo a verdade da lei. Então aqui ele está dizendo que ele era tão apegado à lei, tão preso à lei, inclusive ele afirma que ele sobressaía aos seus, pelo seu zelo em relação à lei do Senhor, fariseu dos fariseus, ele afirma, de nossos pais, zeloso, dedicado, com excelência, com entrega, uma pessoa quase que radical no aspecto para com Deus, como todos vós hoje sois. Por conta disso, ele foi um perseguidor da igreja, e Paulo perseguiu de modo terrível, tá? Depois você lê com calma os relatos que ele faz sobre a sua conversão, Atos 9, Atos 22, Atos 26, e vai ali analisando o que ele falou sobre isso. Que ele, como houve uma dispersão em Jerusalém por conta da perseguição, você vê lá Atos 8, tem esse papel de perseguição, eles saem de Jerusalém e vão seguindo Samaria e tal, e vão para cima lá para Damasco, para a Síria, e Paulo vai ao Sinédrio, que era um tribunal que tratava de questões religiosas do povo judeu, e pega autorização, cartas para legitimar a sua perseguição, e a Bíblia diz que ele mesmo falou que ele pegava, amarrava, manietava cristãos, levava ao Sinédrio para serem condenados à morte, e consentia na morte, e açoitava, e castigava. Fui a Damasco para trazer manietados
para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Lá em Atos 26, ele fala, né? Muitos foram mortos, homens e mulheres, por conta da sua atitude de perseguição aos cristãos. Essa perseguição que Saulo fazia era uma perseguição porque ele estava movido, imbuído, conduzido pelo zelo da verdade da lei, que aprendera aos pés de Gamaliel o resultado da cultura judaica. E a Bíblia diz, inclusive, em Atos 9, que Saulo respirava perseguição. É como se tivesse mergulhado, né, num rio ou num recipiente no qual o cercava de perseguição. A vida, o ambiente, a cabeça, as ações, a atitude de Paulo era perseguir. Aqui no caso, né, Saulo, né, era perseguir. Ele respirava isso, vivia, era movido, era impulsionado, guiado pelo desejo de perseguir. Ele, na verdade, via no cristianismo uma ameaça ao cumprimento das promessas do contexto judaico. Portanto, um inimigo feroz, veroz, terrível, né, intenso. Tanto que a Bíblia diz que quando mataram Estevão, a pedrada, jogaram as vestes dele, de Estevão, aos pés do jovem Saulo, que consentia na sua morte. Veja então que não era brincadeira, né? Paulo ele é tão focado, tão obstinado na perseguição que ele respirava isso e foi ao cinema, pegou carta e montou uma comitiva para ir perseguir, um negócio sério. Até foi para Damasco, subindo, né, em relação ao norte, sai de Jerusalém para Damasco, numa cidade na Síria, para perseguir e tal. Veja que ele é uma pessoa implacável. Eu vejo aqui esse Saulo como uma pessoa tão terrível, tão verdade que ao se converter, os discípulos, os apóstolos tiveram dificuldade de aceitá-lo no seu meio, porque a fama dele percorria a Palestina. Esse aí é aquele que persegue cristãos. O próprio Ananias, que pós conversão de Saulo, que Jesus mandou falar, ir até Saulo e orar por ele. Tá louco, ele aí persegue cristãos, né? Assim, veja que a fama de Saulo era forte, não é uma coisa assim fácil. A pessoa que ganhou uma projeção no contexto judaico de perseguidor. Não estou aqui falando de alguém que esporadicamente perseguiu alguém, não, uma pessoa que respirava isso, né? E consentia na morte, consentia no castigo, amarrava como se fossem animais para levar o sinédrio para ser condenado. Essa era a história primeira desse jovem mancebo chamado Saulo, cujo motivo maior primeiro era perseguir cristãos. Até que ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Vamos lá mais à frente, né? Então vem este Saulo zeloso, fariseu dos fariseus, homem instruído em toda a ciência judaica e conhecedor afinco da cultura grega. Eu vou comentar com você mais à frente, né? Ele teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz que ele, a caminho de Damasco, numa rua chamada Direita, ao meio-dia, o próprio sol foi ofuscado diante da luz do brilho do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus ofuscou o brilho do sol. Oh, glória a Deus, né? Assim, tremendo. Então, ele viu um clarão muito forte e caiu por terra. Não somente ele, também os que estavam com ele. Ele ouviu uma voz do céu que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha aí o texto na sua tela. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco já na Síria, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que ele ouviu essa voz. Essa voz em hebraico, assim, né? Eu tô aqui me emocionando, aqui emocionado. Eu vou até segurar aqui o choro, porque não é a proposta aqui dessa live aqui. Esse poder de Jesus de transformar pessoas, capacidade incomparável de comunicar graça e de ser compreensível, né? De tornar-se acessível. Ele se reporta a Saulo, um perseguidor ferrenho da igreja, e fala numa linguagem que Saulo entendera, falou-lhe em hebraico, né?
porque para Paulo, que era um fariseu de fariseus, esse ato importante, um ato que para nós hoje de repente não tem relevância, mas para Saulo ali naquele momento, algo poderoso. E esse clarão, essa manifestação poderosa de Jesus na vida dele, essa luz que ofuscou a luz do sol e o derrubou em terra, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro és para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aqui Jesus se manifesta a Saulo e toma para si a perseguição da igreja e diz que era sobre ele. Saulo, por que você está me perseguindo? Não era contra a igreja que Saulo estava lutando, era contra Jesus, que é o noivo da igreja, o protetor da igreja, aquele mesmo que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe? Aquele que disse que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode surgir trocentos Saulos respirando perseguição, lançar cristãos às covas dos leões, às fogueiras, ou lançar cristãos nos grandes palcos de jogos antigos para poder ver ser martirizados, ser levados a chicotadas, açoitados. Não conseguirão parar o avanço da igreja, porque o seu fundamento ainda é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então ali esse Saulo teve um encontro com Jesus. É que interessante, que eu vou até cortar aqui essa minha reflexão. Todas as vezes que Deus se apresenta, e se revela a alguém, as suas vidas são mudadas. Ele apresentou-se para Abraão lá em dos Caldeus. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Aí apareceu, a sua vida mudou, e a Bíblia diz que pela fé, ao ser chamado, obedeceu. E foi para uma terra que Deus iria lhe mostrar. Aqui uma relação sobre Abraão, que em breve aqui vou tratar aqui com você uma série de vídeos sobre a vida do patriarca Abraão. E aqui Saulo, nesse encontro com Jesus, caiu por terra e perguntou: Senhor, quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro és para ti recalcitrar contra os aguilhões. Há uma gama enorme de comentários sobre a interpretação dessa palavra. Duro és para ti recalcitrar contra os aguilhões. Em tese, basicamente, seria aquela ideia de como se conduzia um animal, um boi, colocava-se aguilhão, que seria uma canga que tem assim, uns espinhos, ferros, agulhas, para poder conduzir. Se ele forçar a barra, ele acaba sendo agulhado. Então, duro é para a pessoa, um animal, não permitir ser guiado, porque ele acaba se ferindo. E aqui Saulo, como um animal, obstinado, inconsequente, irracional, lutando contra os espinhos que ele estava alfinetando a sua vida. Aí que é uma ideia, como assim esse alfinetar, esse espinhar em Paulo? Ele de alguma forma estava lutando contra as revelações de Deus, que estava já impulsionando a uma possível conversão. Portanto, ele estava já sendo bombardeado pelo Espírito Santo para aceitar a Jesus, reconhecê-lo como seu Salvador. Porque veja, ele mesmo disse que não somente Estevão morreu por conta dele. Ele tinha autorização de levar, e muitas pessoas foram presas, açoitadas, castigadas e mortas por conta dele. Então, cada morte, cada ação seria uma forma que o Espírito Santo também estava convencendo da importância da conversão, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou será que ele estava, na verdade, ou esse agulhão seria naquele momento, em resultado, a sua manifestação daquele momento específico? O fato é que uma coisa é o chamamento para o ministério próprio, um ministério estabelecido por Deus, que tem a ver com a sua soberania. Paulo já havia sido estabelecido pelo poder soberano para que ele fosse de fato um vaso escolhido e queria exercer com maestria o seu ministério conforme fora que aconteceu. Porém, a salvação, a conversão tem a ver com uma decisão pessoal, num ato de cooperação com Deus. Eu sou arminianista, defendo a ideia desse sinergismo, da coparticipação
participação no processo de convencimento, não há mérito algum no homem em ser salvo, mas ele precisa ouvir a voz do Espírito Santo e não endurecer o coração, aceitar a Jesus, estender a mão para ser salvo por Jesus, cujo mérito é exclusivo de Deus e não do homem, mas aqui de fato tem a ver com esse papel aqui dessa ideia. O fato é que nesse contexto aqui, Saulo se arrepende, se converte, cai por terra, aí começa agora uma proposta de mudança da vida dele, a começar pela presença e atuação do próprio Ananias, que vai à sua casa, né, e ora por ele cai as escamas, ele volta, recobra a visão, é batizado no Espírito Santo, porque ele, Atos 9 tem a ver com o batismo no Espírito Santo e tal, e começa uma nova fase na vida de Saulo, ele começa a pregar, inclusive em Damasco. Aí você vai ver que depois que eu vou te mostrar um pouco de cronologia da vida dele, que ele prega em Damasco, tem que sair, fica um tempo fora na Arábia, 3 anos, e volta a Damasco e vai depois para Jerusalém. Vou explicar com você de modo mais pormenorizado. São 35 minutos de aula, acredito que faria aqui com você parte 2 dessa aula aqui, tá beleza? Vamos aqui avançar aqui, portanto, nessa leitura de Paulo. Ele acaba se convertendo aqui, descrita por Lucas, tanto em Atos 9, 22 e 26. O perseguidor foi transformado no mais destacado pregador do Evangelho. De perseguidor passou a ser perseguido. Ele não somente parou de perseguir, ele foi perseguido, né? De um opositor ferrenho que respirava perseguição, passou a ser, na verdade, alguém que agora seria o príncipe dos apóstolos e queria até chegar à Espanha. Veja, do contexto do Oriente Médio, Jerusalém, ele viaja, né, pela Ásia Menor, tem uma experiência poderosa na sua segunda viagem missionária, em que ele é encorajado a passar a Macedônia e vai para o contexto, né, da Grécia, e então deseja ir, vai até o Ilírico, que é uma questão da Iugoslávia, ali no sentido mais, né, no contexto central, oriental da Europa, e tem um desejo de ir até a Espanha, e também desejava ir a Roma. Foi de modo inusitado preso, mas uma pessoa que onde passava pregava o Evangelho, porque ele tinha clareza, consciente de que me imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele queria ir e comunicar, compartilhar algum bem, algum dom para edificar pessoas e também ser edificado, uma pessoa de uma vida, né, extraordinária, incomparável, de fato um herói, um gigante na fé, o apóstolo Paulo, que de perseguidor passou a ser perseguido e foi duramente perseguido. Vamos lá aqui, avançar aqui, né? Paulo, o erudito. Eu vou comentar com você essa parte aqui, Paulo o erudito, e depois vou fazer a parte 2 dessa aula para avançar, e portanto 2 vídeos a respeito da vida do apóstolo Paulo, porque já são 37 minutos, eu vou aqui para nos 45 mais ou menos, viu? Paulo, o erudito. Veja aqui, né? O mundo grego, há uma discussão muito grande em relação a isso, porque você sabe que o contexto em que Paulo viveu, primeiro século da era cristã, o mundo, sobretudo o mundo aqui no contexto, né, do Oriente Médio, era um mundo greco-romano. Por que greco-romano? Porque a cultura vigente, a cultura dominante, a cultura idealizada, respeitada e até tida como sendo uma cultura, né, de ponta, era a cultura grega, em função da própria herança ou da própria contribuição que o Império Grego, durante o imperador Alexandre o Grande, impingiu aos povos conquistados, né? A Grécia difundiu a cultura. Aí que não faz assim, em cultura tem a ver com o modo de pensar. Aqui então destaco a importância dos filósofos da Grécia. No caso, os filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, sobretudo a filosofia platônica, que tinha uma visão de moldar as ideias, né, de modo mais essencialista. Eu sei que não vou entrar aqui na filosofia para não fugir aqui do foco, mas o modo de pensar no modo grego. Só que a dominação bélica, a dominação política e militar
era de Roma, daí o mundo greco-romano. A própria Roma, de alguma forma, absorveu em demasia a cultura grega. Até os deuses da Grécia obtiveram uma roupagem românica ou romana. Por exemplo, Zeus, que era um deus grego, no contexto romano, era o deus Júpiter. E o próprio deus Hermes, que era o tradutor, né, o intérprete de Zeus, na cultura romana, Minerva. O próprio Dionísio, o Baco no contexto grego, era Dionísio no contexto romano. Assim, né? Então você tem aí a própria Hera, que era a deusa, a primeira deusa do contexto, esposa de Zeus, no contexto romano, Juno, a esposa de Júpiter. Então veja que há essa bricolagem, um termo técnico, essa acomodação, esse sincretismo religioso. E o ambiente da cultura grega era um ambiente, assim, de uma forma um tanto quanto sincretista, né, em que havia uma aceitação das religiões, desde que nesse contexto fosse inseridas também o culto ao imperador. Daí um problema para o judeu ortodoxo, bem como também para os cristãos que não adoravam outros deuses, que portanto não aceitavam essa acomodação religiosa e negava, portanto, o mundo greco-romano em relação à sua forma de ser e forma de viver. Então, assim, os judeus que viviam, nasceram na própria Judéia, na Palestina, né, sobretudo na Judéia, assim, até eram mais tendenciosos a preservar o pensamento judaico, não o pensamento grego. Até tinha assim, uma rejeição a essa influência de fora. Eram mais conservadores, né, mais radicais. E os que nasceram fora da Palestina, fora da Judéia, até em tese mais abertos à influência grega. Tanto você tem comunidade de judeus ao longo do mundo, por exemplo, uma comunidade forte na própria Alexandria, a capital do Egito. Lá existia uma comunidade judaica forte, uma comunidade judaica que foi de alguma forma embevecida, influenciada pelo pensamento grego, tanto que lá em Alexandria surgiu essa versão dos 70, a Septuaginta, em que alguns judeus se reuniram para poder fazer a tradução do hebraico para o grego e deixar um exemplar dessa tradução na grande biblioteca de Alexandria, fruto do trabalho de investimento do próprio Ptolomeu Filadelfos, que foi um imperador do contexto do Egito, né, para ter lá em Alexandria uma cópia da Torá, melhor, da Tanar, que é a Bíblia hebraica. Enfim, é uma história longa. Enfim, aqui voltando. Então, esse mundo grego, né, influenciou muitas pessoas. Tinha até um judeu e filósofo importante do primeiro século, chamado Filo de Alexandria, um judeu com uma mente grega. Então, muitos judeus viam isso de forma negativa. E outros até de forma positiva, porque a filosofia grega, de alguma forma, também contribuiu com algumas verdades, porque assim, Deus também pode se revelar a partir de pensamento humano, tá? Aqui não há nenhuma impossibilidade, porque não se pode pegar a filosofia e colocar no patamar de palavra de Deus. Aí não dá. Conhecimento humano, portanto, relativo e sujeito a equívocos, a aprimoramentos, e aceitação ou, quiçá, rejeição. Eu estou aqui dando essa viagem toda porque muitos afirmam que Paulo pegou, como ele tinha uma mente grega, que nasceu lá em Tarso, da Cilícia, uma região também notadamente influenciada pelo pensamento grego. E por conta disso, a sua mente grega acomodou o cristianismo ao pensamento filosófico de Platão. Você sabe que Platão via essa ideia, né, do Supremo, essa ideia do inefável, do mundo das ideias, como se fosse onde reside a perfeição, e o mundo das coisas, né? O mundo sensível, onde há essa imperfeição. Aí ele então explica, daí que vem o cristianismo, porque, né, o céu é perfeito e o mundo é imperfeito, tentando de alguma forma confundir filosofia platônica com cristianismo. Uma coisa é cristianismo, outra coisa é filosofia platônica. Por mais que haja ideias semelhantes, há também ideias discrepantes entre uma e outra.
Tanto que essa ideia de entender um Cristo crucificado, né, loucura para os judeus, também, né, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Aqui é uma ideia que você vai um pouco quebrando, que uma coisa é ser grego, outra coisa é ser cristão. E Paulo, de forma muito clara, por mais que ele tenha conhecimento do mundo grego, você percebe que ele utiliza recorrentemente em suas cartas, né, argumentos, palavras, conceitos tipicamente do mundo grego, mas ele não está chancelando, ele utiliza como argumento para defender o seu ponto de vista. Ele faz menção aos Jogos Olímpicos, como um atleta se preparava para poder correr, ele faz menção ao soldado romano, seu estilo de vida, para explicar a importância da preservação, do foco, da insistência, da luta pela coisa de Deus, pelo reino. Ele utiliza de conhecimento da época para poder falar acerca da fé cristã. Não que ele estivesse chancelando ou comparando, ou pelo menos uma roupagem diferente ao que já era pregado. Não. Aqui, ó, Paulo conhecia o mundo grego e por isso empregou ideias gregas que ajudaram na pregação, sem contudo transformar a fé cristã numa filosofia grega ou de mistérios. Ele mesmo disse: não fui ter convosco com palavras sublimes, mas fui com o poder de Deus, com palavras persuasivas, mas com o poder de Deus. Paulo distinguia muito bem, porque o poder de Deus que era o Evangelho. Para ele, o poder de Deus era o Evangelho, que era capaz de transformar o mais vil pecador numa nova criatura. Paulo não usou de retórica, não usou de subterfúgio, não usou de vãs filosofias. Ele ia ter com as pessoas mediante o poder do Evangelho. Paulo tinha consciência, clareza que o poder de Deus fora manifesto no Evangelho. Ele mesmo afirmou de modo claro: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, porque nele, no Evangelho, é manifesto a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. O que movia Paulo, de fato, era o poder do Evangelho, que Paulo faz uma interpretação interessante desse momento dispensacional da graça em Cristo, à luz do Antigo Testamento. E essa leitura que Paulo faz, essa acomodação, essa interpretação, fruto do seu mundo, mundo conceitual judaico. O mundo conceitual judaico moldou a mente de Paulo. Circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. Veja que Paulo aqui faz uma leitura, uma citação da sua história no judaísmo. Paulo, de fato, aprendeu com Gamaliel, que em tese teria uma postura mais flexível, mais liberal. Mas a têmpera de Paulo não se comunga, não se associa com o comportamento mais de negociação de Gamaliel. Paulo jamais, porque uma coisa é você estar numa escola, outra coisa é você comungar com tudo que a escola diz. Veja que o próprio Aristóteles, que foi discípulo de Platão, em muitas questões ignorou Platão. Você encontra pontos de tensão entre a filosofia platônica e a filosofia aristotélica. É uma lógica diferente. Ambos na mesma escola. Platão instruiu Aristóteles, porém Aristóteles tem um outro caminho, um outro foco. Então, você não quer dizer que só porque estudou aos pés dele, que aceitou tudo que o outro falava. É claro que a vida, a capacidade, o respeito, a erudição de Gamaliel, com certeza, potencializou o modo de pensar e de ser de Paulo. Mas Paulo vê que, ao se converter, ele começa a pregar em Damasco, há uma perseguição, ele vai para a Arábia, que eu vou para você explicar que lugar seria essa Arábia, uma possível localização da Arábia, e lá passa 3 anos. Até entendo que não foram 3 anos assim de anonimato ou de anacoreta ou no lugar escondido. Não, 3 anos pregando uma vida normal, mas refletindo, meditando, comparando uma coisa com a outra, fazendo uma leitura do Antigo Testamento à luz da sua experiência em Cristo. Então ele constatou que Jesus de fato era o cumprimento cabal das profecias do Antigo Testamento.
messiânicas, portanto. Então, há essa formação densa, profunda de Paulo à luz da cultura judaica. Não é à toa que ele trabalha com maestria as questões do judaísmo e avançando. E até diz coisas fortes sobre o judaísmo que para o judeu era até uma ofensa. Depois você lê em casa com calma aos Gálatas, capítulo 3, que Paulo afirma sem reservas, ele afirma que essa herança judaica, os descendentes judeus, ou descendente de Isaac, veja bem, portanto, o judaísmo clássico, no ponto de vista espiritual, se equivale a Ismael espiritual, porque esses foram feitos no Monte Sinai. Nós não somos dessa linha, nós somos Isaac espiritual, que tem a ver com a igreja. A igreja está acima do judaísmo. A igreja ocupa o lugar hoje de atenção de Deus. Hoje, o relógio de Deus está voltado para a igreja, não para Israel. Depois do arrebatamento da igreja, aí sim começará esse olhar para Israel, que se iniciará a dita 70ª semana de Daniel, que tem a ver com o período da grande tribulação. Mas agora, no momento, quem é a menina de Deus aqui é a igreja. E Paulo diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Paulo aqui faz uma afirmação forte, até afirma que o próprio Moisés, o grande Moisés, ao descer do Monte Sinai, ao perceber que a sua glória estava se esvaindo, colocou um lenço para poder esconder a glória que se esvaía. Quer dizer, para um judeu uma ofensa, mas Paulo ele sabia avançar, sabia entender a importância, o papel do judaísmo, enquanto essa fonte, esse aio condutor que desembocou em Jesus, sabia colocar que ainda Deus tratará com Israel mais à frente, sobretudo com os remanescentes de Israel, mas a dureza, essa obstinação, a rejeição de Israel em relação a Jesus abriu a porta para a igreja e Israel está pagando o preço por conta da sua própria rejeição, mas não diz de forma alguma que Deus o abandonou. Deus vai tratar com os remanescentes de Israel mais à frente. Aqui uma outra ideia, um outro tema, mas para mostrar que Paulo era versado no mundo grego e também no mundo romano, que também conhecia a cultura romana, e é claro também no mundo judaico. Então não se pode pensar que a mente de Paulo era uma mente grega. Não, Paulo tinha uma mente mais judaizante, judaica, e que soube trabalhar muito bem o judaísmo sem ser judaizante. Foi capaz de transpor uma missão transcultural da fé cristã aos demais povos. Beleza? Na próxima aula aqui, na parte 2, eu vou tratar sobre a autoridade de Paulo e, portanto, espero você na lição parte 2, em nome de Jesus, viu? Aqui, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e assista a próxima aula, que vou postar aqui continuando sobre o apóstolo Paulo. São, na verdade, aqui conhecimentos que você terá sobre a vida do apóstolo Paulo, que você poderá utilizar em várias aulas, tá bom? Não só nessa agora. É a minha oração é que você seja abençoado, em nome de Jesus, e que a próxima aula também seja um complemento para você, e que você consiga aí avançar e saber sobre o apóstolo Paulo. Aqui ressalto que esse canal não está circunscrito a EBD, ele é um canal de informação bíblica. Então, para mim, ter parte 1, parte 2, algo normal. Inclusive, aqui teremos, ao longo do canal, várias aulas sobre várias pessoas que, portanto, participam. Aqui ressalta você, tá aí, se inscreva no canal, invista no canal Crescendo pela Palavra. Aí está também na sua tela o meu contato para a agenda de pregações, de palestras, de seminários, tá aí, @JuSãoPauloOficial, e também aqui a agenda, que é meu telefone, que você pode mandar mensagem pelos zaps, mandar mensagem pelos canais das minhas redes, tá aí, a agenda Pix 21 98477 8523. Repito, 21 98477 8523. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, e assista a próxima aula em nome de Jesus. Amém.